Olá, meus queridos alunos. Vocês sabem o que é uma busca heurística? Não? Já ouviu falar do algoritmo de busca gulosa? Também não? A estrela? Não? Então fica no vídeo até o final que eu vou te contar. Olá, meus queridos alunos. Vocês estão bom, né? Então, na aula de hoje, a gente vai entender o que é busca heurística, também conhecido como busca informada, e vamos ver dois algoritmos, e do segundo algoritmo a gente vai ver duas variações dele também. Então, os algoritmos de busca informada, ele vai estimar qual é a melhor nó da fronteira a ser expandido com base em funções heurísticas. Daqui a pouco a gente vai ver o que são funções heurísticas. Então, a busca heurística, ela vai levar em conta o objetivo para decidir qual o caminho. Basicamente, é ter uma informação adicional que vai ajudar o algoritmo a escolher o próximo nó. Então, é um conhecimento extra sobre o problema utilizado para guiar o processo de busca. Então, a gente já viu a busca cega, né? Trazendo aqui para o nosso contexto, vamos dizer que a gente está procurando um barco perdido. Quando a gente está procurando por uma busca cega, a gente vai procurar no oceano inteiro. E quando a gente está utilizando uma busca heurística, né, que a gente tem informações, a gente vai utilizar informações relevantes ao problema. Por exemplo, como que as correntes marítimas funcionam, que elas podem levar aquele barco, qual é o sentido do vento, velocidade do vento. Então, são todas informações que vão nos ajudar a alcançar o nosso objetivo. Essa é a ideia. E aí, para a gente ter uma heurística, a gente precisa de uma função heurística. Então, a função heurística ela vai estimar o custo do caminho mais barato do estado atual até o estado que fica mais próximo do objetivo. As funções heurísticas elas são específicas para cada problema. Não adianta a gente querer ter uma função heurística, uma bala de prata, porque ela não vai resolver. Então, são de fato informações sobre aquele problema que vai nos ajudar a resolver aquele desafio. Então, por exemplo, o desafio que a gente tem é encontrar a rota mais curta entre duas cidades. Então, a gente vai ter uma função heurística, h, que, por exemplo, fornece a distância em linha reta entre as cidades. Então, se a gente olha... desculpa. Então, essa informação de ter a distância em linha reta é uma informação que pode nos ajudar muito a resolver esse problema de uma forma melhor. Então, vamos falar dos dois algoritmos que nós vamos investigar. O primeiro é a busca gulosa, ou seja, ele vai ali pela melhor escolha no momento, e depois a gente tem o A estrela. Vamos ver cada um deles. No busca gulosa, então ele vai expandir os nós que se encontram mais próximos do objetivo, como uma linha reta conectando dois pontos, no caso de distâncias. Dessa maneira, é provável que ele vai achar uma solução rapidamente. É a melhor solução, a gente vai ver daqui a pouco com um exemplo. Então, a implementação do algoritmo ele vai se assemelhar à busca cega que a gente viu, só que ele tem uma informação a mais, que é a nossa função heurística, para decidir qual nó que ele vai ser o próximo. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo, né, a gente tem aquele mapa da Romênia, que a gente já discutiu em outra aula, e ali no canto direito superior, a gente tem as distâncias para Bucareste, que é o nosso objetivo. E aí, baseado nisso, ele vai tomar uma decisão. Então, por exemplo, de Arad, né? A gente pode ir para Sibiu, Timisoara e Zerinde. No entanto, a gente sabe que a distância de Sibiu é de
253 quilômetros. A de Tissiomara é de 329. A de Zerinde é de 374. Por isso, ele vai escolher Sibiu. Então, já resumindo aqui, né, um pouquinho, ele escolheu Sibiu. Depois de Sibiu, ele vai olhar todas as outras cidades. Então, ele vai escolher ir para Fágaras. Depois, ele vai para Bucareste, onde ele atinge o objetivo. Então, se a gente volta aqui no nosso gráfico, a gente vai ter 140 mais 99 mais 211. Só que se a gente olhar, ó, a soma de 80, 97 e 101 é menor do que 99 mais 211. Com isso, a gente vê que ele achou uma solução rápido, né, sem dar muitas voltas, mas não é a solução ótima. Ele tem alguns problemas também. Por exemplo, se a gente quer ir de Iase para Fágaras, ele vai olhar para a nossa heurística, vai olhar naquela tabela e a cidade mais próxima vai ser Neamte. Depois ele não tem outro caminho para ele seguir. Então ele vai ficar num loop aí. Neamte, Iase. Neamte, Iase. E ele não vai conseguir, como a heurística foi definida, né, dessa forma mais simplista, ele não iria conseguir chegar a Fágaras. A gente teria que adicionar algumas condições ali para ajudar. Então, falando da busca gulosa, né, ele é completo? Não, porque ele pode entrar em um loop, igual a gente viu nesse segundo exemplo, que vai atrapalhar a solução. Então, vai ficar um caminho infinito. Ele é ótimo? Não. A gente viu, né, no nosso primeiro exemplo, de Arás para Bucareste, que ele vai achar um caminho, mas nem sempre esse caminho vai ser o caminho ótimo. Complexidade de tempo dele é B elevado a M, onde M é a profundidade máxima do espaço de busca. E em relação a espaço, também é B elevado a M, onde M é a profundidade máxima. Então, assim, uma determinada heurística ela pode, de fato, reduzir essa complexidade, mas a gente normalmente olha para o pior caso, né? Quando a gente está tratando de um Big O. Então, a qualidade da heurística vai influenciar muito na complexidade. Beleza. Vamos partir para o próximo algoritmo, que é o algoritmo de busca à estrela. Então, ele vai combinar o custo de caminho, que é o nosso G de N, com o valor da heurística. Esse custo de caminho é bem similar à busca de custo uniforme, ao algoritmo de busca de custo uniforme que a gente viu em aulas anteriores. Então, o G de N é igual ao custo do caminho do nó inicial até o nó N, que é o nó que ele está rolando ali, e a gente vai ter a nossa heurística, né, que é o HN, que vai ser o valor da heurística do nó N até o nó objetivo. Então, no final das contas, a nossa função, né, ela é G de N mais H de N. Então, como eu já disse, ele é idêntico à busca de custo uniforme, mas ele também considera o custo da heurística. O algoritmo de busca à estrela, ele é o mais utilizado atualmente. Bom, então, basicamente, trazendo aquele exemplo de novo, queremos sair de Arad e ir para Bucareste, além de olhar a heurística, né, ele vai utilizar a soma, o custo ali. Então, por exemplo, vou trazer uma visão que a gente tem mais informações. Então, o custo para ele sair de Arad e até Bucareste, a gente vai considerar simplesmente a distância de Arad. E depois a gente vai para o próximo. Né? Qual que é o custo para a gente passar por Sibiu, Tissiomara e Zerinde? Então, seria o 140, que é a distância de Arad até Sibiu, mais a distância de Sibiu até Bucareste. Então, daria 393. Se a gente olha em Tissiomara, seria o valor de
118, que é a distância de Arada até Tissomária, e a distância de Tissomária é 329, então daria 447. E de Zerinde seria 75, que é o custo, mais a distância de Zerinde até Bucareste, que é 374, então 449. Com isso a gente escolheria Sibiu. No próximo caso, a gente escolheria, a gente poderia voltar para Arade, ir para Fágaras, ir para Oradeia, ou a gente iria para Rimais, qual que é o nome? Rimínico Vilceia. Então, a gente escolheria ou Sibiu de Fágaras, né? Ou Sibiu ou Bucareste. Então, a gente escolheria chegar até Bucareste. E a gente teria um custo de 450. Se a gente fosse por Fágaras, né? Mas a gente poderia ir por Rimines Vilceia. E aí o custo ele é um pouco menor. Então, por causa disso, a gente escolheria ele. Depois a gente olharia as próximas cidades. O custo para Piteste é de 417. A gente iria para Piteste. E aí depois a gente iria até Bucareste com um custo de 418. Então são esses dois caminhos que a gente seguiria. E a gente escolheria passar por Sibiu, Rimini Vilceia, Piteste e Bucareste. Então, é um algoritmo completo? Sim, se existe uma solução, ele sempre vai chegar nessa solução. É um algoritmo ótimo? Sim, se a nossa heurística ela for uma heurística admissível. Isso a gente vai ver na próxima aula, né? Como que a gente cria uma heurística. Então, se o A estrela for ótima, né? Desculpa. Enquanto a busca em grafos de A estrela é ótima, a busca em árvore de A estrela é ótima se a heurística for admissível. Se é uma busca em grafos, ela é ótima se a heurística for consistente. Então, depois a gente vai definir o que é ser admissível, uma heurística ser admissível e ela ser consistente. Isso na próxima aula. A complexidade de tempo é O de B elevado a delta, em que delta é o erro absoluto, então, que é a nossa heurística estrela menos a nossa heurística, onde H estrela é o custo real a partir da raiz para o objetivo. Ele vai ser exponencial, porém, a nossa função heurística ela pode diminuir significativamente esse custo. E o principal gargalo que a gente tem aqui é a complexidade em espaço, que vai ser B elevado a D, onde B é o fator de folhas por nó. E D é a profundidade da solução mais profunda. Então, esse D ele vai ser o nosso problema, porque a gente pode explodir a memória. A gente pode consumir mais memória do que a gente tem. Como ele guarda todos os nós expandidos na memória, a gente pode explodir em memória. Isso passa a ser um problema. Com isso, a gente tem variações. Por quê? Porque é impraticável quando a gente tem muita memória. As variantes que encontram soluções subótimas podem ser utilizadas ou ser projetadas heurísticas mais precisas, mas não necessariamente admissíveis. Uma heurística ela oferece economia comparado com uma busca não informada. Então, a heurística ela tem que ajudar. Por manter nós gerados na memória, a busca A estrela geralmente atinge um limite de memória, ou seja, um estouro de memória, antes de exceder o limite de tempo. Então, por essa razão, o A estrela ele não é praticável em muitos problemas de larga escala. Então, no entanto, existem essas variações que vão nos ajudar a reduzir o consumo de memória, ou pelo menos não deixar esse consumo estourar. Como que a gente vai fazer isso? Os dois algoritmos são o IDA, que é o aprofundamento interativo da estrela. Então, ele vai ter um corte de custo, que é esse F custo,
que leva em consideração o custo do caminho mais o custo da heurística, e ele faz um corte padrão. Chegou nesse valor, chegou em um valor, ele vai lá e elimina os nós com esse F custo maior. E aí a gente normalmente vai ter resultados legais, vai ter resultados bons, porque a gente está cortando caminhos que a gente estava armazenando, mas é baseado em um threshold, em um valor limiar. A gente tem depois o SMA. O SMA, ele é simplesmente um corte pela memória do dispositivo, pela memória disponível no computador, né, que está fazendo esse cálculo. Então ele é igual o A estrela, mas ele leva em consideração a quantidade de memória disponível. Se ele precisar de adicionar, ele vai cortar o de maior custo. Então, com isso, a gente não explode, né? A gente não perde a memória. Beleza? Então, é isso. Esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que esteja claro. Fazendo um breve resumo aqui. Busca heurística sempre vai ser guiado por uma informação e o melhor resultado, a decisão do próximo passo é o melhor resultado. O A estrela, além de levar em consideração a informação da heurística, ele leva em consideração o custo até o momento ali, daquele nó. Para a gente evitar estouro de memória, a gente tem essas duas variações, no qual a segunda delas é a melhor, porque a gente utiliza o máximo de memória que a gente pode. E caso a gente estoure a memória, a gente remove os passos, né, os caminhos ali que a gente tem, que tem o maior custo, F custo, né, que é a soma do custo mais a heurística. Beleza? Obrigado você que ficou até aqui. Curte aí o nosso vídeo, avalie a nossa aula, deixe seu comentário. Isso aí, valeu!